Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você a meditar comigo, a refletir na palavra de Deus sobre o seguinte tema: por que sofremos? Esta é uma pergunta que o ser humano individualmente, mas também toda a humanidade faz. A começar por conferir João capítulo 16, versículo 33, onde contém as seguintes palavras de Jesus: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sofrimento é definido ou é conceituado como sendo uma dor moral ou física. E por que não dizer que ela se desdobra, ou ele, o sofrimento, se desdobra em vários aspectos? Nós queremos apresentar para você, com base na Bíblia Sagrada, algumas razões de o porquê sofremos. Nós vamos apresentar aqui, biblicamente, a razão primária, a razão principal porque o ser humano sofre. E depois nós destacaremos também algumas razões secundárias que levam ao sofrimento. E no final faremos uma ressalva ou uma observação sobre um tipo de sofrimento que só vem para o cristão. A primeira razão que traz ao homem sofrimento, que traz à humanidade sofrimento, é a razão ou a questão do pecado. Quando lemos Gênesis capítulo 3, que conta a história da queda do homem, a história da desobediência do homem a Deus, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 16, observe o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Deus falando para a mulher e mostrando ao homem e à mulher as consequências do seu erro, da sua desobediência. No versículo 16, Deus se dirige à mulher e o texto bíblico diz assim: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. No versículo 17 em diante, Jesus está se dirigindo agora a Adão, e veja o que o texto bíblico diz. E Adão disse: porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Veja que há uma maldição sobre toda a terra por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado original. O texto continua dizendo: com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 16, ou 18, melhor dizendo: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A última frase deste versículo é uma referência à morte física como consequência do pecado ou da desobediência do homem a Deus, como também comprova a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando diz: como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A razão primária do sofrimento humano, de todo e qualquer sofrimento humano, a razão primária é o pecado. Além da razão primária para o sofrimento humano, que é o pecado, a desobediência a Deus, como dissemos, existem outras questões secundárias ou outras razões secundárias que trazem ao ser humano, à humanidade, sofrimento. Uma das razões secundárias para a questão do sofrimento humano, ou porque vem ao ser humano o sofrimento, é ou são as escolhas erradas. Quando lemos Gálatas, a Bíblia Sagrada, Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia está dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Existe uma lei, um princípio chamado lei da semeadura e da colheita. Tudo que o homem plantar, tudo que ele semelhar, tudo que ele fizer em ações, em palavras, em atitudes, isto também ele colherá. No versículo 8, o texto bíblico diz assim: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Diga-se de passagem que a melhor escolha é sempre agradar a Deus, é sempre obedecer a Deus, é sempre procurar cumprir a sua palavra. Uma segunda causa secundária para a questão do sofrimento, ou que gera à humanidade ou ao homem sofrimento, é o apego e a prática do mal. Quem se apega ao mal ou à prática do mal, quem tem prazer nas práticas do mal, isso atrairá sobre esta pessoa o mal. Ele sofrerá. A Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 34, versículo 16: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O texto está dizendo que a face do Senhor, o rosto do Senhor, ou seja, a sua presença, é contra, não a favor, mas contra aqueles que fazem o mal, para tirá-los da terra, para apagar da terra a memória deles. O versículo de número 14 do mesmo Salmo 34 diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Quando alguém ama o mal, este alguém sofrerá grandemente, e no fim de tudo sofrerá até mesmo o juízo divino. Uma terceira causa secundária para o mal, a fatalidade. Por causa das fatalidades que existem, o sofrimento vem ao ser humano. Leia comigo, confira comigo o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Assim está escrito: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas mais forte ainda é o que está escrito no versículo seguinte, o versículo de número 12, diz assim: que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. O acaso existe, a fatalidade existe, e fatalidade é definida como algo, circunstância que não se pode evitar. É um mal, é um infortúnio. Por isso o ser humano sofre. Para concluir, vamos destacar aqui o que eu anunciei no início. É uma ressalva ou uma observação sobre um tipo de sofrimento que vem ao cristão. E não é simplesmente por questão de pecado ou por outras questões secundárias que tratamos há pouco e que trazem ao ser humano sofrimento. Mas é um tipo de sofrimento que tem por objetivo fazê-lo, permiti-lo chegar ao reino de Deus. Em Atos capítulo de número 14, versículo 22, assim declara as Escrituras: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja e confira comigo as próprias palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram
antes de vós. Tanto mediante esta análise de o porquê sofremos, o que o ser humano, de forma geral, precisa fazer é se aproximar de Deus, ou se reaproximar de Deus, e obter através de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, a paz com Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.